A paz de Deus, mais uma reflexão. Hoje nós vamos falar sobre o chamado. Jonas foi um profeta que recebeu uma incumbência muito difícil. Levar uma mensagem de julgamento a Nínive para que o povo se arrependesse e fosse livre dos castigos que a brecha do pecado abriu. Estava já na eternidade, na agenda eterna, um grande sofrimento para aquele povo. E quando Deus chama Jonas, ele entendeu que o povo de Nínive não merecia o arrependimento, que era um povo mau, cruel. Jonas não entendeu que a misericórdia de Deus poderia ir além de Israel, alcançar as nações gentias, alcançar um povo que não fazia parte da aliança de levar ao mundo os oráculos da voz profética de Deus. Israel foi chamado com esse objetivo, mas Jonas não entendeu que o amor de Deus se estenderia a toda a sua criação. O chamado de Israel foi apenas para anunciar a bondade de Deus e a vinda do Messias, do qual sairia a salvação do mundo. E Jonas se rebela e pega o caminho oposto. E sabe o que acontece? Destruições. Não adianta recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta querer sair da vontade diretiva de Deus. A soberania dele ultrapassa o livre-arbítrio humano. Jonas, então, é lançado no ventre de um peixe depois de causar muitos prejuízos aos navegantes, a toda a tripulação daquele navio. Tiveram que perder alimentos, tiveram medo de uma grande tempestade. Mas sabe o que acontece? O Deus de misericórdia estava ali também provendo o perdão e mandando ao coração de Jonas o arrependimento. Jonas, então, no ventre do grande peixe, ele se arrepende e resolve atender ao chamado de Deus para ser profeta daquela nação cruel. Jonas então leva a mensagem de arrependimento e o povo então se arrepende. Olha que coisa mais linda, é o plano de Deus. Ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não tem prazer em castigar ninguém. Quando há uma desobediência, uma rebeldia, a própria brecha da rebeldia traz e atrai o mal. E Deus, ele é tão puro de olhos que o coração dele sofre quando há uma desobediência. Mas Jonas então consegue lançar aquela palavra: arrependei-vos, 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 e Nínive será revertida, o castigo será revertido, porque Nínive seria destruída caso não houvesse o arrependimento. Então há o arrependimento, a misericórdia de Deus alcança aquele povo cruel. Mas Jonas não fica feliz com isso. E ele começa a pedir a morte a Deus e dizer: olha, esse povo que rasgava mulheres grávidas ao ventre teve o arrependimento? Deus então, para mostrar o que é mais importante, que é o amor dele, que é o perdão, que é o caminho reto, ele faz crescer uma árvore diante de Jonas, e essa árvore dá sombra a ele. Mas no dia seguinte Deus mata essa árvore. E Jonas então começa a ficar revoltado porque uma árvore morreu. Deus chega para ele e diz: olha, você teve pena de uma árvore e não vai ter misericórdia de mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Deus leva Jonas para um ambiente da reflexão, para aprender a priorizar valores. Jonas então passa a aprender que pessoas têm mais valores, têm mais valor,
do que qualquer uma outra coisa, como por exemplo aquela árvore que dava sombra a ele. Deus quer dizer para mim, para você, o seu chamado. Você tem se colocado diante dele? Você tem fugido do chamado que Deus fez para você? Você tem se colocado diante da soberania dele? Por quê? Ser uma voz profética não é fácil. Levar mensagem de arrependimento, dizer, olha, Nínive será destruída em 40 dias, não é fácil. Mas deixar de fazer o chamado de Deus, colocar em prática, deixar de fazer o mandado do Senhor, traz muitos prejuízos, tanto a quem é rebelde em obedecer ao chamado, quanto para as pessoas que dependem daquela palavra para mudar o caminho, para se arrepender, para deixar de fazer aquilo que traz destruição. Nínive estava imersa no suborno, na opressão, no crime, no adultério. Precisava de um profeta para dizer, olha, existe um Deus que perdoa, existe um Deus que é capaz de mudar a história quando há um arrependimento, quando há uma conversão, quando os maus caminhos são deixados de lado e o bom caminho é trilhado. Jonas não havia percebido isso, mas Deus diz para mim e para você, você é uma voz profética nessa geração, que você pode, no tempo que se chama hoje, advertir e dizer, olha, o que é que está desagradando ao Deus que é tão puro, ao Deus santo? Porque tem tanta coisa que fere a santidade de Deus. E quando ele disse, sede santo como eu sou santo, ele disse, olha, seja separado da maldade do mundo. O mundo mergulha na maldade, mas você está no mundo, mas você não é cidadão do mundo. Existe uma pátria lá em cima, que você faz parte dela. A cidadania sua é lá. E ele quer que eu e você venhamos entender que o nosso chamado é um chamado de peso eterno, que vai fazer com que as pessoas sejam admoestadas em amor. Porque aquele que é chamado para divertir, faça em amor. Aquele que é chamado para dizer uma palavra de conserto, tem que falar em amor. E esse amor chama-se verdade. A verdade que liberta. A verdade que nos coloca nos ambientes de proteção. Porque o que é pecar? Errar o alvo. Quando erramos o alvo, uma brecha é aberta. E sabe o que acontece? A serpente entra. E quando a serpente entra, o mal, ele vem junto. E Deus, ele não quer que sejamos destruídos, hora nenhuma. Ele quer que sejamos totalmente dele, que o nosso coração seja puro, o nosso coração seja reto, o nosso pensamento seja pensamento de paz a respeito de tudo, da natureza, da humanidade, dos cuidados que temos que ter conosco, com a nossa mente, com a nossa alma. E Deus, ele levanta vozes na terra. João Batista foi uma voz que clamou no deserto, arrependei-vos, o tempo está próximo. Eu e você somos essa voz que levamos a mensagem de arrependimento e dizemos, arrependei-vos, arrependei-vos, o tempo está próximo. Amém? A paz de Deus, gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever e aqui existem 8 armas descritas que nos ajudarão a vencer os conflitos interiores.
todas elas em conformidade com a palavra de Deus. Um livro super fácil de ler, apenas 100 páginas. Adquira um exemplar e você vai entender o projeto de Deus para o seu equilíbrio emocional. E a partir desse equilíbrio, você terá sucesso em todas as áreas da vida.